Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria também de fazer coro aqui com o deputado Duarte Júnior, pela presunção de inocência. Realmente é uma estranha coincidência, senhora Aline. O mesmo escritório de advocacia do careca do INSS, que todo mundo aqui está careca de saber o que representa, que a senhora chama de Antônio, ser o mesmo escritório da namorada do Zé Disseu. Não pode constranger, não pode. Quer dizer, é algo que não tem como a gente... Senhor presidente, eu gostaria de saber o que é que o advogado aí está... O advogado está questionando aqui sobre a citação da defesa, e eu estou lembrando a ele que essa informação é pública. Pública. Tanto pública. dos habeas corpus quanto... E nós vamos aqui expor. Nosso papel aqui, pelo menos, se a senhora Aline não quer falar, colaborou até certo momento, mas o nosso papel aqui é expor exatamente as incoerências, as coincidências estranhas que acontecem. É um escritório de advocacia, o mesmo do careca. É o escritório de advocacia, o mesmo da namorada do Zé Disseu, que é outro conhecido do Brasil, ligado ao PT. Aliás, quando o PT, senhor presidente, algumas pessoas do partido, colegas nossos, vêm falar aqui que não se deve atacar, que não se deve tratar bem a depoente, que tem que tratar... Quem é que fez alguma coisa aqui que não tratou bem, desde o início dessa sessão? Isso é factoide, eles são craques em fazer factoides. Quer um exemplo? Eles não falam da tragédia que aconteceu no Irã, com as mulheres lá do Irã, que por não ter o cabelo preso, não usar aquela indumentária, são mortas. Cadê essa turma para defender as mulheres quando você teve 30 mil manifestantes no mês de janeiro sendo brutalmente massacrados pelo líder, pelo ditador, que eles passam a mão na cabeça, senhor presidente? Eu não vi nada do presidente Lula falar sobre a questão do massacre de 30 mil manifestantes. Sobre tratar a mulher lá no Irã como animal. Eles equivalem em algumas situações. E com relação aos homossexuais. Agora essa turma vem falar aqui de tratar bem, de ter cuidado. É muita hipocrisia, senhor presidente. Vamos combinar. O mundo está vendo o que é que está acontecendo. E eu quero dizer que nada como um dia atrás do outro. O senhor não participou daquela CPI da pandemia, da Covid. Eu fui titular, o senhor acompanhou, sempre estava se inteirando, mas eu participei ativamente. E a gente viu, o Leandro aqui, seu assessor sabe, a gente viu como o mundo dá voltas. A maneira como mulheres eram tratadas por eles, da base do governo Lula, que não era governo, mas estava lá querendo desgastar o governo que era da época, e nas reuniões, tinha reunião que saía na imprensa com o Lula, na época candidato. A cúpula da CPI. Era tudo politicagem. Agora não chamaram o consórcio do Nordeste, que deixou morrer no nosso Nordeste, relator Alfredo Gaspar, pessoas, porque esse dinheiro foi desviado pelos governadores, 9 governadores, o consórcio, e até hoje, esse dinheiro evaporou, 50 milhões de reais, quase. Isso, eles têm seletividade, é amnésia seletiva. A senhora sabe que foram milhões de brasileiros, a senhora tem essa informação também ou só viu pela imprensa? Tive acesso pela imprensa. Milhões de brasileiros que foram roubados, deficientes, viúvas, velhinhos, velhinhas. E um colega nosso fez uma pergunta aqui para a senhora mais cedo, e a senhora não quis responder, depois a senhora respondeu a outro colega de uma forma diferente.
E na sua resposta à primeira, eu não senti nenhuma empatia da senhora com relação a essas pessoas. O que é que a senhora teria a dizer? A senhora se incomodou com essa fraude bilionária que aconteceu? Eu vou ficar em silêncio. Engraçado, da outra vez um colega perguntou e a senhora respondeu, né? É seletivo. A senhora disse até que que isso tinha mexido no seu psicológico e tudo. Agora a senhora já não quer responder a mesma pergunta. Eu só fico assim preocupado com relação, por exemplo, a esse cafezinho, esse dinheiro do cafezinho, do cofre. Como é que era lá? Era por senha esse cofre? Ou era aquele antigo que você roda aquele negocinho e vai colocando lá? Como é que era esse cofre que tinha lá no gabinete? Era senha. Era senha, aquelas que você digita, né? E quando a senhora abria o cofre, a senhora via uma quantidade e não fazia ideia do que tinha lá? Não era um cofre grande. Era um cofre de que tamanho a senhora pode fazer, mais ou menos? Ah, o cofre era desse tamanho. Aí tinha cédula de R$100, de 50, é isso? E a senhora ia lá, pegava para os insumos e nunca saiu daquele cofre nada que seria de um volume que pudesse chamar de propina para funcionários públicos, para gente que estava roubando os aposentados. Por minhas mãos, não. Nunca lhe chamou a atenção, a senhora acabou de responder o colega, dos carros importados que o senhor Camilo tinha? Inclusive foi uma denúncia da senadora Damares Alves, que a Polícia Federal foi lá e apreendeu os carros importados, que eu não sei nem os nomes daqueles carros lá. Mas era coisa de 500 mil, R$1 milhão, o carro daquele. Segundo a reportagem falava, se eu não me engano, presidente, era uma coisa tão assintosa que a cada dia ele podia usar um carro daquele, que estava parado lá, guardado. Nunca lhe chamou a atenção, quando a senhora chegou lá, o volume desses carros que estavam na garagem e o volume de casas, esse negócio do Trancoso, que a senhora foi lá contratar a governanta, que é uma praia paradisíaca. Nunca lhe chamou a atenção que algo podia estar acontecendo errado? Não, pelo discurso dele. Pelo discurso dele. E hoje, pelos fatos que estão marcados aí, expostos para a população do seu Antônio, a senhora se arrepende de ter entrado nesse emprego, de ter participado não diretamente disso, porque eu acredito no que a senhora está falando, mas de ter, de uma certa forma, trabalhado com esse senhor careca do INSS? Sim. A senhora se arrepende? Sim. Se pudesse voltar atrás, não teria entrado. Isso é importante, senhor presidente. Eu quero lhe agradecer apenas, presidente, nos segundos que me faltam, dizer que nós tivemos aqui a revelação hoje na imprensa do ex-assessor do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que movimentou R$3 milhões em 6 meses. O salário dele é R$3 mil. Ele movimentou 3 milhões. Esse senhor, Júnior do Peixe, a gente já quebrou o sigilo, por isso que a gente está sabendo, mas, presidente, eu queria pedir para na próxima sessão, quinta-feira, o senhor colocar, nós estamos dando entrada agora no requerimento, para que possamos trazê-lo para essa cadeira que a senhora Aline está aí. É importante ouvir esse senhor, que ele tem muito a explicar sobre os poderosos que podem estar por trás disso tudo. Muito obrigado, excelência.